Boa noite a todos. Cantamos várias músicas apontando para aquele que está sentado no trono, para aquele que reina, para aquele que é o Senhor dos Senhores. Por favor, abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 20. Nós estamos na nossa série de pregações com o título de Revelações de Cristo para a sua igreja. E agora estamos terminando o capítulo 20. Se você quer entender melhor o assunto que vamos abordar hoje, você precisa voltar no nosso canal do YouTube, se inscrever no canal, clicar no sininho, né, fazer joinha para receber as notificações, mas também para ver tudo aquilo que já está lá no nosso canal, porque são mais de 30 sermões em Apocalipse. Agora estamos no capítulo 20, e talvez algumas coisas você vai ficar, mas como é que é isso? Como é que é aquilo lá? Então, não dá tempo de agora de fazer uma revisão completa. Mas vamos trabalhar com os versículos de 11 a 15 hoje e entender, então, esta passagem, fazendo as aplicações para nossas vidas. O fim do mundo está próximo. É aquela expressão que algumas pessoas dizem. É muita fumaça, muito calor, seca do rio. O fim do mundo está próximo. Mas muitas pessoas que falam sobre isso, elas pensam em um fim de mundo de forma catastrófica. Uma sequência de eventos desordenados, que ninguém está controlando, que vai vir simplesmente tragédia após tragédia, e que nada de bom virá depois disso. Essa é a visão equivocada sobre o fim dos tempos. Porque quando nós olhamos para as Escrituras, nós temos uma perspectiva diferente do que podemos chamar de fim do mundo. Por quê? Apesar dos eventos catastróficos, existe alguém controlando tudo isso. Existe alguém que diz o que vem, o que vai acontecer, até que ponto, mas então as coisas não estão assim perdidas, desordenadas. E mais, este evento que vem um atrás do outro, então com muitas expressões de juízos daquele que governa todas as coisas, que é Deus, aponta para algo que será maior e melhor, ou seja, novos céus e nova terra. Mas aqui em Apocalipse 20, versículos 11 a 15, nós temos uma passagem que fala sobre o juízo final, o julgamento final, o chamado grande trono branco. É aqui que nós temos um julgamento para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Então é importante você lembrar, neste momento, que nas Escrituras podemos destacar dois julgamentos diferentes. Um julgamento para os crentes, um julgamento para aqueles que creem em Jesus, que na verdade será uma espécie de tribunal, meio que como um pódium, ou seja, um lugar para falar sobre recompensas. Nas Escrituras, esse tribunal é chamado de Tribunal de Cristo, como é citado lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, onde Paulo diz, porque é necessário que todos nós compareçamos, ou seja, todos nós, igreja, todos nós crentes, diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5, 10. Esse será um julgamento para os crentes. Para você que crê em Jesus, o que você fez, o que você não fez, quais foram as suas motivações, mas não é um julgamento para a perda de salvação, porque você já é um salvo, é a igreja, o sangue de Cristo já foi aplicado na sua vida, é o suficiente, você já foi justificado, então você tem vida eterna. Mas o julgamento de Apocalipse 20 é um julgamento tenebroso, um julgamento voltado para aqueles que rejeitaram a Cristo. E talvez você está aqui entre nós hoje, tendo a oportunidade de refletir sobre a sua vida hoje, porque depois da morte você não terá outra escolha. Você será chamado para esse julgamento que vamos ver aqui. Então, há um outro julgamento, que é esse julgamento para os perdidos, que Jesus chamou de julgamento de ressurreição de juízo. Lá em João, capítulo 5, versículos 28 e 29, ele diz que aqueles que praticaram o mal vão ser ressuscitados
para o juízo final, o grande trono branco. Esse julgamento, o grande trono branco, acontecerá logo após os eventos que nós vimos do capítulo 19 e capítulo 18. Então, 18, 19, estamos indo numa cronologia, numa sequência. Então, nós já vimos que Cristo já voltou. Ele voltou com a sua igreja, com o seu exército, e ele já venceu o anticristo, a besta, o falso profeta. E agora, nós vimos no capítulo 20 que ele já venceu o chefão, né? O dragão, o diabo, a antiga serpente. E agora, depois de tudo isso feito, todos os julgamentos feitos, das opressões malignas, da trilogia maligna, agora ele vai tratar com a humanidade. Aqueles que o rejeitaram. Esse é o texto que nós temos hoje. Então, nós estamos falando de um período antes do novo céu e nova terra, capítulo 21. E estamos falando de um período logo após o aprisionamento de Satanás, a soltura dele e aquela batalha do fim dos tempos chamada de Gog e Magog aqui no capítulo 20. Leiamos então o texto de Apocalipse 20, versículos 11 a 15. Diz assim: Vi um grande trono branco e aquele que estava sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no fogo, no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Vamos orar. Senhor, ao abrir aqui a tua palavra e lê-la, nós podemos ver como será assustador aquele dia do julgamento final para aqueles que não creem no Senhor. Deus, nós oramos para que mais pessoas hoje sejam salvas, que creiam em Cristo para não estarem naquele dia. Mas também, Senhor, nos alegramos por ter a certeza de que o Senhor está no controle de tudo e aplicará o seu santo juízo no devido tempo. Nos ajude no entendimento desse texto e que o Senhor receba toda a glória. No nome de Jesus. Amém. A passagem que acabamos de ler fala sobre o julgamento final. Um julgamento, como já disse, que não será para você que já crê em Jesus Cristo. Se você crê em Cristo, você vai participar do tribunal de Cristo, um outro momento em que as suas obras serão julgadas, mas a sua salvação já está garantida. Logo, você pode dizer com toda certeza, se você crê em Cristo, você é salvo e você não vai participar do grande trono branco. Agora, se você ainda tem dúvidas sobre como está levando a sua vida hoje, como é o seu relacionamento com Jesus, se você não se decidir, você um dia poderá estar participando do grande trono branco. Não com chance de ser salvo aos 45 do segundo tempo. Você já estará condenado. Só vai ser ali enfatizada a sua situação e assim finalizada com a punição do nosso Deus, que é o justo e perfeito juiz. Essa passagem, ela nos ensina que o julgamento final será realizado pelo justo juiz, o nosso Deus. Esse Deus que é soberano sobre a morte. Este Deus que é digno de ser temido por todos os pecadores. Essa passagem nos mostra que os pecadores que rejeitaram a Jesus Cristo serão devidamente punidos, serão castigados eternamente. Mas nós temos que responder a esse texto, a essa mensagem, entendendo que, como povo de Deus, nós podemos ter certeza que a obra de Cristo já foi realizada e nos perdoou, nos justificou. E assim, não é por conta dos nossos méritos que não estaremos lá naquele julgamento, não é por conta do que nós fazemos ou não fazemos que fará com que nós tenhamos uma situação livre daquele julgamento final, mas o fato de que Cristo morreu por nós.
Todos os perdidos serão devidamente punidos pelo justo e perfeito juiz, e os salvos poderão se alegrar, porque Cristo já pagou o preço da sua dívida. Esse texto também tem 2 pilares, que é fácil de identificar, uma vez que nós já estamos estudando esse texto, esse livro já há bastante tempo. Pelas expressões que João usa de vi, ele está descrevendo sua visão. E ele dá 2 destaques, que nós vamos chamar aqui de 2 pilares da visão que João está tendo aqui. Lembrando que ele está falando sobre algo futuro, como se fosse algo que ele já viu como realizado. Mas está falando sobre algo que ainda não aconteceu. Então ele diz no versículo 11, vi um grande trono branco e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele e não se achou lugar para eles. Aqui vemos a imponência do juiz. Vemos a sua grandeza, a sua majestade. Ele é único, singular, não há ninguém como ele. Podemos ver isso com a expressão aquele que está sentado no trono. O grande trono. Temos várias expressões que mostram que ele está numa situação única e incomparável. É um grande trono, um trono branco, puro, justo, perfeito, e ele está sentado nele. O nosso Deus está entronizado. Ele está num lugar digno de toda honra, como diz Apocalipse, capítulo 7, versículo 10, como nós também cantamos. Ele está assentado no trono, e ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, de todo, porque ele está com domínio para todo sempre, como diz também Apocalipse 5:13. 5:13 e 7:10, entre outros versículos que mostram aqui nesse livro a posição de um Deus entronizado. Ninguém tem uma posição como ele. Ninguém está numa posição tão singular assim, celestial, como o nosso Deus. Podemos dizer então que ele é o único que governa todas as coisas. Ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis, ele é digno de louvor, honra e glória, como já mencionei, e Deus, portanto, nunca será surpreendido por qualquer tipo de evento que venha acontecer neste mundo. Na verdade, nenhuma tragédia ou catástrofe vai surpreender o nosso Deus, porque ele é um Deus que faz com que as coisas aconteçam como ele quer que aconteçam. Aí é que entra uma questão importante para nós. Se nós entendemos que este é o nosso Deus, o povo do Senhor não pode viver em desespero, porque nada acontece fora do controle dele. Nenhuma situação, nenhuma circunstância. Ele continua assentado no trono. Ele não está apavorado, desesperado, tentando resolver isso ou aquilo. Ele está reinando plenamente, assentado no trono e controlando todas as coisas do universo. Ao ponto de conhecer todas as estrelas pelo nome. Ao ponto de conhecer todas as situações do mundo. Ele reina tranquilamente. Ele não está desesperado. Nenhum acontecimento do futuro vai surpreender o nosso grande Deus. Assim foi no passado, assim será no futuro, assim é hoje. Ele está controlando tudo. Portanto, essa imagem de um Deus assentado no grande trono branco deve nos fazer adorar aquele que é tão especial e singular. Deve nos fazer ter uma admiração tão especial que nos leve a uma atitude de se prostrar diante dele, se render diante dele, de submeter à sua vontade. Precisamos então cultivar cada vez mais a admiração àquele que está governando todas as coisas. E principalmente, devemos permitir que ele reine em nossos corações hoje. Não simplesmente reconhecer que ele reina o universo. Ele tem que governar o meu coração, tem que governar o seu coração. Nós temos que viver para ele, encontrar satisfação no que ele faz, e não ficar tentando encontrar satisfação naquilo que nós desejamos. Nada pode assumir o lugar que Deus deve ocupar em nossos corações. Ele deve estar assentado no trono do nosso coração todos os dias. Vejamos também o que o texto diz ainda no versículo 1, ou melhor, 11. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. A terra e o céu fugiram da presença do juiz. Sabe o que isso mostra? Nem mesmo a sua criação suportará
os seus juízos. Nem mesmo a terra ou os céus poderão contemplar a aplicação dos juízos deste Deus que é único e especial e tão perfeito. Veja comigo também o que diz 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. 2 Pedro 3:10. Fazendo uma conexão aqui da passagem com 2 Pedro 3:10, vamos entender que haverá um certo fim para os céus e a terra como nós os conhecemos hoje. Haverá uma transformação, uma redenção da natureza, de tudo que foi criado. E possivelmente isso acontecerá aqui, neste momento em que Deus vem para aplicar os seus juízos. A terra, os céus, fogem da presença de Deus. E o texto de 2 Pedro 3:10 diz: porém, o dia do Senhor, o dia do julgamento do Senhor, virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. O dia do julgamento do Senhor fará com que céus e terra fujam da sua presença, se acabem. Agora, no capítulo 21, não se esqueça, vem algo melhor. Novos céus e nova terra. Deus restaurando tudo para um final que vai surpreender todos aqueles que creem nele. Os textos do capítulo 21 e 22 vão nos mostrar o plano final de tudo isso aqui que está acontecendo, a parte final desse plano de Deus. Então, olhando para esse versículo, notamos que o universo, ele corrompido como é, perdido como é, ele será transformado, ele será totalmente modificado, totalmente restaurado. Tudo será novo depois desse julgamento. Os céus e a terra fugirão da presença do Senhor, mas nenhum pecador poderá fugir. Nenhum pecador terá como se esconder do juiz que estará aplicando então o seu julgamento naquele dia. Todos terão de se apresentar diante do juiz, santo e temido. No Antigo Testamento, o lugar santo no tabernáculo e também no templo era chamado de lugar santíssimo. Havia o lugar santo e o santo dos santos. Ali no santo dos santos, o sumo sacerdote, apenas o sumo sacerdote, podia entrar lá uma vez por ano. Uma vez por ano. E ainda com todo aquele cuidado que ele deveria se consagrar, se purificar, entrar, amarrado então pela cintura, porque se ele entrasse lá sem se purificar, em pecado, ele seria morto pela presença de Deus, simbolizada ali no Santo dos Santos. E que então as pessoas teriam que arrastá-lo pela corda, porque ele já estaria morto lá na presença de Deus. Também lá em Isaías, nós vemos aquela visão em que Isaías viu os serafins diante do Senhor, aonde com duas asas eles cobriam o rosto, com duas asas cobriam os pés, com duas asas voavam. O que mostra que a presença de Deus não é suportada, nem pode ser contemplada, nem mesmo pelos serafins, nem mesmo pelos anjos. Nada ou ninguém pode suportar a presença tão gloriosa de Deus. Nosso Deus é imponente, grande, majestoso, ainda mais quando ele exerce o seu juízo sobre a humanidade. Céus e terra fugirão da presença dele. Agora, sabe o que temos que lembrar? Estar nas mãos desse juiz não é algo que eu e você devemos desejar. A salvação está em Cristo Jesus. Mas veja o que diz Hebreus capítulo 10. Hebreus 10, versículo 30 e 31. Hebreus 10, 30 e 31. Diz assim: pois conhecemos aquele que disse, Deus, né? A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A pergunta a ser feita aqui é: você teme a Deus? Você entende que estar nas mãos desse Deus, que é um perfeito juiz, pode ser algo que você nunca imaginou
e vai ser algo tão terrível? Ou você acha que algumas ações boas, algumas boas ações aqui e acolá, darão a você o direito de ser salvo porque você fez algumas coisas boas aqui no mundo? Obras não salvam ninguém. Não adianta você pensar que existem pessoas piores do que você. Ah, Stalin foi pior do que eu. Hitler foi pior que eu. Ainda bem comparando com estes, né? Aí fica difícil. Mas tem muitos outros que você pode dizer, não, aquela pessoa ali, aquele outro lá. Com os simples pecados do seu dia a dia, especialmente a falta de adoração a Jesus, a falta de submissão a Ele, já faz com que você esteja perdido eternamente. Por outro lado, nós que podemos nos alegrar, apesar que o mundo vai dizer assim, mas vocês crentes, hein? Só vocês é que são salvos. Bem, é Jesus que disse. Então nós cremos nele, então ele disse que aquele que crê nele é salvo. Não existe outra maneira de ir para o céu a não ser por Cristo Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, senão por mim. Então, ele falou, cremos nele. Ele falou a verdade. Então, é isso que nós estamos tendo que anunciar ao mundo. Jesus é o único caminho. Você teme a Deus? Você teme a Deus? Porque se você realmente o teme, você vai se afastar do mal. Quem teme a Deus, se afasta do mal. Quem teme a Deus, anda em santidade. Quer agradá-lo com a sua vida. Então a pergunta é, você realmente teme a Deus? Você realmente tem consciência de quão horrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo? Amor? Sim, ele é amor. Mas ele é justo também. E ele tem falado sobre o seu Filho, que é o único meio de salvação. Somente por meio de Cristo Jesus podemos ser aceitos diante do nosso Deus. Não há obra que façamos que possa nos livrar do julgamento final, a não ser a fé em Cristo Jesus. Esse é o primeiro pilar que estamos olhando aqui nessa passagem. Mas então, por que a igreja do primeiro século, ali a igreja que estava lendo o texto de João, de Apocalipse, tinha que ouvir sobre isso? Será que era para ter aquele senso de vingança satisfeito? Todo mundo que me fez mal vai ser punido. Não. Era para entender que Deus tem controle de todas as coisas. E é certo, é garantido, que aquele que crê em Cristo não participará de um dia tão difícil para aqueles que rejeitaram a Cristo Jesus. Ou seja, é uma forma de te dar esperança. É uma forma de nos animar hoje. Quando nós lemos Apocalipse 20, 11 a 15, e não vemos a igreja participando daquele momento, é para nós termos certeza. Não estaremos lá. Mas não é porque nós merecemos. É porque Cristo morreu em nosso lugar e nos livrou daquele dia horrível da punição dos pecadores. O segundo pilar, versículo 12 em diante, que começa também com o vi, o verbo na primeira pessoa descrito aqui por João. Vi também os mortos. E assim o texto se desenvolve. Temos aqui a punição dos julgados. Vemos a imponência do juiz, no primeiro versículo, e agora a punição dos julgados. Quem será julgado? O versículo responde. Quem são eles? Os mortos. Os mortos. Por que os mortos? Porque veja o que diz o versículo 9 do capítulo 19. Versículo 9 do capítulo 19. Cristo voltou com o seu exército, com a sua igreja, e naquela batalha, ele simplesmente faz com que todos que se levantaram contra ele sejam mortos. O texto diz, marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. Ou seja, naquele momento da volta de Cristo para reinar após, ou melhor, já está reinando no milênio, mas agora está implantando o seu julgamento final, aqueles que se levantaram contra ele serão mortos. Então, não haverá um pecador vivo naquele momento. Não haverá um rebelde contra Deus vivo naquele momento. Então,
eles precisam ser ressuscitados, precisam ser trazidos de volta à vida. E por isso, então, quem vai ser julgado? Os mortos. Após a batalha final de Cristo contra o dragão e seus seguidores, não sobrará nenhum perdido vivo. E não importa qual o seu nível econômico, intelectual, idade, expresso com a expressão os grandes e os pequenos. Nenhum pecador escapará. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregarão os mortos que neles havia. Versículo 13. Eles serão ressuscitados. Agora, essa é aquela que nós podemos chamar de segunda ressurreição. A primeira ressurreição, que nós vimos nos versículos anteriores, é uma ressurreição de salvos. Em diversos momentos, ou pelo menos em alguns momentos. O primeiro a ser ressuscitado nessa qualidade de ressurreição tão especial foi o próprio Senhor Jesus. Ele, depois da sua morte, ele ressuscitou, passou a ter um corpo glorificado e foi o primeiro então dessa categoria de primeira ressurreição. E depois todos aqueles que morrerem em Cristo, que vão ser ressuscitados para o arrebatamento, para reinar com Cristo, farão parte dessa primeira ressurreição. Ou seja, primeira aqui é uma maneira de falar sobre a qualidade da ressurreição. Essa qualidade é especial, é uma ressurreição para salvos. Portanto, você crê no Senhor Jesus, você fará parte da primeira ressurreição. Vai fazer parte desse grupo de pessoas que vão voltar a ter um corpo glorificado para estar com Cristo eternamente. Mas, a segunda ressurreição, aquela que é chamada nos versículos anteriores aqui também de segunda morte, que os santos, os salvos não vão participar, como nós falamos na mensagem passada, é uma ressurreição apenas para perdidos. Os mortos, aqui, que voltarão para serem julgados, eles vão fazer parte dessa segunda ressurreição, que não é a que eu e você que cremos em Jesus participaremos. Agora, veja interessante também no versículo 13. Não importa onde a pessoa esteja, quem controla tudo é Deus. Mesmo que ele esteja no inferno, ele vai ser trazido para julgamento. Então, 2 destaques que eu quero dar aqui. Nós já falamos isso também em algum dos sermões anteriores. O inferno não é o lugar onde Satanás reina. Na verdade, ele é lançado para ficar lá, para sofrer lá. Então, quem pensa em inferno como um lugar onde Deus não tem controle, está muito enganado. Porque o nosso Deus é que governa tudo, todas as áreas e todos os espaços, todo que é lugar que você possa imaginar. Nosso Deus reina, inclusive no inferno. Porque é Ele que manda lá. É lá que Ele lança quem tem que ir para lá. E que não deixa sair quem não tem que sair. E traz de volta quem tem que trazer. Ele que tem controle. Portanto, mesmo aqueles que já estão sofrendo no inferno, serão trazidos de volta. Como é que é isso? Então eles já não estão condenados? Sim. É só você entender um pouquinho do nosso sistema também prisional. Mais ou menos, tá? Quando alguém comete um crime e ele é preso, ele então vai ficar lá preso, mas vai ser ainda julgado. E quando se confirma o seu crime, ele volta então para sua prisão, para sua penitenciária. Ele é preso, julgado, condenado, volta para lá. Ele já está no inferno, aquele que rejeitou a Cristo. Mas vai ser tirado de lá para ouvir as palavras do Deus, que governa todas as coisas e é o único juiz. Já estavam no inferno, já estavam sofrendo, e já estavam sofrendo as consequências da condenação. Mas o julgamento será uma reafirmação da culpa e do merecimento da punição. Mas o povo de Deus não estará lá. O povo de Deus não fará parte desse julgamento. Os mortos, aqueles que vão voltar à vida para prestar contas com Deus, estarão. Qual será a base desse julgamento? Veja o que diz o versículo. Serão as obras de cada um. Serão julgados segundo as suas obras. Deus é um justo juiz. A punição será de acordo com o merecimento de cada pecador. Porém, é claro que
todos são dignos de inferno, já estão condenados. Porque rejeitaram a Cristo Jesus, porque rejeitaram o Filho de Deus, porque rejeitaram o plano do nosso Deus. Então, já estão condenados. Mas esse julgamento será, como já disse, uma confirmação da culpa e será destacado ali os merecimentos de cada pessoa individualmente. Aqui podemos então destacar algumas verdades do texto. Uma delas é que de alguma forma parece que existirá um grau de punição para os perdidos. Porque se todo mundo fosse pagar a pena do mesmo jeito, então talvez não fosse necessário o julgamento. Mas o julgamento por suas obras é para mostrar que alguns são mais condenados do que outros. Alguns vão sofrer mais do que outros. Mas a diferença também ali é mínima. Todos estarão sofrendo. Por exemplo, veja o que diz Mateus capítulo 10. Mateus 10, versículos 14 e 15. Mateus 10, 14 e 15. Ali, nas palavras de Jesus, podemos entender um pouco dos níveis de rigor do julgamento. Versículo 14. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, está falando para os discípulos que estavam saindo para pregar, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo, que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Ou seja, no dia do juízo, no dia do grande trono branco, haverá uma certa escala de rigor, de punição para aqueles que rejeitaram a Deus. Como, por exemplo, se falava daquela cidade que os discípulos estavam indo. Então, todos serão julgados de acordo com as suas obras. Mas o que isso também mostra? Que há uma responsabilidade individual, há uma responsabilidade pessoal de cada ser humano. Os seres humanos não são meros robôs. Eles são responsáveis pelos seus atos, suas escolhas, suas palavras, seus pensamentos. Então, mesmo sendo influenciados por Satanás, mesmo ganhando um empurrãozinho do dragão, da serpente, eles ainda serão condenados não pelo que Satanás fez, mas serão condenados por suas próprias obras. Ninguém vai levar a culpa de ninguém. Todo mundo vai levar a culpa individual, pessoal. Ninguém sequer poderá discutir então com o juiz. Ninguém poderá fazer uma apelação, entrar com recurso, né, para tentar falar, não, Deus, não foi bem assim, hein? Em hipótese alguma. Por quê? Porque Deus sabe exatamente o que cada pecador fez. O que cada pecador não fez. Porque os pecados também podem ser pecados de omissão. E Ele conhece as motivações de cada um. Porque, infelizmente, pessoas podem fazer coisas boas com as motivações pecaminosas. Então, será que alguém estará ali de forma injusta? Não. Será que alguém estará ali e nós devemos ficar se preocupados? Mas, Senhor, aquela pessoa não merecia estar lá. Ele está no controle perfeito. Quem estiver ali é porque merece estar ali. E ele vai ser punido de acordo com as suas próprias escolhas. E ainda podemos ver a expressão aqui que é livro da vida. Esse livro é muito interessante porque ele é citado em outros momentos da história das Escrituras. Por exemplo, lá em Daniel, quando diz também sobre aqueles que não terão seu nome escrito no livro da vida, ou seja, que não serão salvos. Então, o nome não está no livro da vida, é condenado. Está perdido. Esse livro é um livro que Deus registra o nome de todos aqueles que creem nele. E isso é muito interessante porque mostra como que Deus tem controle da história perfeita, conhecendo toda a humanidade, conhecendo todas as pessoas que já viveram, aquelas que vivem, aquelas que viverão, e Ele conhece todas. E Ele sabe então quem se entregou a Ele, quem creu em Cristo Jesus, quem está andando com Ele, e o seu nome está garantido. O salvo tem o seu livro lá. E não dá tempo de a gente falar sobre isso, até porque não é o objetivo, mas poderíamos pensar um pouco sobre a doutrina da salvação, entendendo que salvação é uma dádiva de Deus por meio de Cristo. Não é na base do que nós fazemos.
Então, o livro da vida nos faz entender isso. Porque não tem como o seu nome estar no livro e depois Deus passar um branquinho para você não estar mais lá. Ou estar no livro, depois ele rasura porque você pisou na bola, porque você cometeu algum pecado e assim por diante. Quem está com o nome lá está baseado na obra de Cristo, não na base do que nós fazemos. Cristo é quem nos salvou e colocou o nosso nome nesse livro da vida. Mas isso quer dizer então que eu posso ficar pecando à vontade? Não, meu desejo é que a graça de Deus seja vivida e seja demonstrada em minha vida. É assim que temos que viver. Então, o livro da vida apresenta a segurança da salvação. Qual será a condenação? Veja o versículo 14 e 15. Apocalipse 20. Qual será a condenação? Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Se alguém pensa que morte é ruim, que inferno é ruim, tem que tentar imaginar o que será o lago de fogo. Porque o nível vai aumentando. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. É essencial que Deus, como governante do universo, aplique o julgamento naquele dia. Por quê? Ele falou como as coisas aconteceriam e qual seria o fim a partir daquilo que ele anunciou por meio de Cristo Jesus. Quem crê em Cristo tem salvação. Quem não tem, tem que ser condenado. Porque senão ele seria um Deus falso, fala coisas que não cumpre, mentiroso. Não, ele é um Deus justo. É essencial então que o Deus santo e perfeito faça o julgamento do pecado. E serão lançados para o lago de fogo, aonde já estarão a besta, que é o anticristo, o falso profeta, também o diabo. Todos serão lançados no lago de fogo, inclusive a própria morte e o inferno. Veja o versículo 10 aqui de Apocalipse 20. Apocalipse 20, versículo 10. Volte um pouquinho atrás. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontram a besta e o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite para todo sempre. É para todo sempre. O destino dos perdidos é tão real como o destino dos salvos. Viver a vida eterna é algo tão especial como é tão horrível ser condenado eternamente. Mas ainda assim serão destinos eternos. E hoje podemos escolher por qual caminho seguir. E o melhor caminho, sem dúvida alguma, incomparável, é seguir o caminho de Cristo Jesus. Essa passagem, então, não quer, como já disse, alimentar o senso de vingança dos salvos, por conta daqueles que rejeitaram a Cristo, mas quer destacar que os salvos não estarão lá, não farão parte desse julgamento final. Portanto, tenha certeza que se você hoje segue a Cristo, você terá o seu nome no livro da vida e viverá eternamente com Cristo. E você não cairá na mão do Deus vivo, que aplicará a sua justiça. Também o texto que a gente leu aqui, estamos estudando, ensina que o nosso Deus não mandará pessoas para o inferno, para a morte, para o lago de fogo por um mero acaso, simplesmente porque ele quis, mas porque elas merecem, de acordo com as suas obras, de acordo com as suas escolhas. Eles escolheram isso, eles desejaram isso, eles rejeitaram a salvação. Então Deus não é mau, porque ele não fará mal, simplesmente aplicará a justiça, aquilo que ele disse que haveria de acontecer. Qual será o seu destino pós-morte? Já pensou nisso? Somente Jesus garante a nossa salvação. E os demais livros citados aqui? Provérbios 15, versículo 3 diz que os olhos do Senhor estão contemplando a todos, estão sobre todos, os maus e os bons. Sua história de vida é conhecida perfeitamente por aquele que te criou. Você pode até ter pecados escondidos no seu coração e na sua vida, mas não tem como se esconder de Deus. Então, isso também tem que te levar como salvo em Cristo a uma vida de confissão diária. Senhor, o Senhor conhece o meu coração.
Sonda o meu coração, vê se há algum caminho mau. Ajuda-me, ó Deus, a viver em santidade e pureza. Eu não quero ser um hipócrita, porque o Senhor conhece o meu coração. Que nós vivamos assim. E concluindo, então, o julgamento final será realizado pelo justo juiz, soberano, sobre a morte, digno de ser temido por todos, e os pecadores que rejeitaram a Jesus Cristo serão devidamente punidos. E nós, a igreja, o povo de Deus, nós devemos ter certeza que a obra de Cristo já nos justificou, e que todos os perdidos serão devidamente punidos pelo justo e perfeito juiz. Quero terminar fazendo a leitura de uma citação de Wisber. Ele disse o seguinte: tendo em vista a obra realizada no Calvário, nenhum pecador perdido pode condenar Deus por lançá-lo no inferno. Deus proveu uma saída e está esperando pacientemente que os pecadores se arrependam. Não rebaixará seus padrões, nem mudará seus requisitos. Deus determinou que a fé em seu Filho é o único caminho para a salvação. O trono branco de julgamento será completamente diferente dos processos nos tribunais modernos. No trono branco haverá um juiz, mas não um júri. Haverá acusação, mas não defesa. Haverá uma sentença, mas não apelação. Ninguém será capaz de se defender, nem de acusar Deus de injustiça. Será uma cena assustadora. Antes de Deus trazer os novos céus e a nova terra, terá de tratar em definitivo a questão do pecado. E é isso que fará no grande trono branco. Pode se escapar desse julgamento terrível crendo em Jesus Cristo como Salvador pessoal. Quem o fizer não participará dele, de modo algum. Da segunda morte também e da segunda ressurreição não participará e nem experimentará os horrores da segunda morte e o lago de fogo. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Você já aceitou a Cristo e passou da morte para a vida? Se você fez isso, você não estará naquele dia. Mas isso também tem que nos despertar. Tem parentes nossos que estão caminhando para lá. Tem amigos nossos que estão caminhando para lá. Tem pessoas que estão do nosso lado que podem estar indo para lá. E nós precisamos falar sobre Jesus para essas pessoas. Agora, não se preocupe. Especialmente quanto àqueles que já partiram. Porque Deus é perfeito. Ele sabe o que cada um fez. E qual foi a relação que cada um teve com Cristo Jesus. Ele não falhou e nem falhará com os seus planos. O julgamento final é uma forma de nós reconhecermos o Deus que merece toda exaltação. Não para termos medo dele, mas porque ele é perfeito no que faz. Que assim seja. Oremos. Pai, mais uma vez, tua palavra nos ensina, nos confronta, nos consola e nos alerta também quanto ao nosso papel de falar do Evangelho e da pessoa do Senhor Jesus. O Senhor reina. O Senhor estará no controle de todas as coisas e julgará todos aqueles que têm rejeitado a Ti. Por isso nós oramos hoje, para que pessoas, especialmente aquelas que estão aqui, talvez ouvindo essa mensagem, que se entreguem ao Senhor, que se rendam ao Senhor, que se alegrem na salvação em Cristo Jesus, que sejam pessoas que experimentem do perdão que Cristo traz. Mas também, ó Pai, nos ajude como igreja a sempre lembrarmos que o Senhor está no controle de tudo e que tenhamos grande expectativa pela sua volta e também pelos novos céus e a nova terra. No nome de Jesus, nosso Salvador, oramos. Amém.